Pessoal do Podcast, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão e, cara, não tenho nem frase para falar, porque que fim de semana fantástico. Uai, se eu posso dizer uma frase a partir de agora, tudo vai ser diferente. E aí, gente, aqui é o Jonas, eu ia falar que temos campeonato, mas na verdade a chapa tá quente, né? Eu acho que essa frase se enquadra mais, a chapa tá quente, esquentou o negócio aí e vai ser legal. Cara, vai ser muito legal, muito legal. A chapa esquentou mesmo. Se antes tínhamos um campeonato, agora teremos um grande campeonato. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podcast. E que episódio, gente! O seu programa que vai analisar todas as corridas da temporada de Fórmula 1 de 2021. E olha, se continuar desse jeito, vai ser, olha, muito legal, muito legal. Fim de semana para se tornar inesquecível no ano, cara. Um fim de semana muito legal, com muita coisa mesmo. A gente teve a divulgação oficial do novo carro para o ano que vem, que a gente tá super empolgado. Eu, pessoalmente, estou super empolgado. E eu até estava começando a ficar um pouco desanimado na temporada de 2021. Mas depois dessa corrida, desse fim de semana, meu amigo, não tem como ficar desanimado não, viu? Eles fizeram por merecer. A gente ainda teve a inauguração, né? A primeira Sprint Qualifying, um novo formato aí no fim de semana. A gente vai falar bastante disso. E tivemos, claro, né? A cereja do bolo, que foi a corrida em si, em específico a primeira volta, que significou muito mais do que a corrida inteira. E vamos falar aí sobre isso. E para isso, como sempre, meu amigo aqui, Jonas. E aí, cara, como é que você tá? Animado? Tô animado, tá tudo certo, cara. Acho que a gente vai falar sobre isso, mas, meu, tem muito que falar tipo, a gente tem muito que falar da corrida, mas que final de semana. Eu acho que com todas essas informações aí, foi uma surpresa atrás de surpresa, foi uma coisa atrás de vários acontecimentos, assim, que a gente ficou até desnorteado. Aquela primeira volta que a gente vai falar, o tempo que durou até o acidente do Verstappen foi o tempo que eu fiquei sem respirar. Assim, tipo, não sabia que eu conseguia fazer a apneia por tanto tempo antes de ver essa volta aí, cara. Foi maravilhoso, os caras andando metade do circuito, um no lado do outro, passando, cara, foi lindo, mas a gente tem bastante coisa pra lá e tem coisas até, além de polêmicas, a gente tem um recado aí pra certas pessoas aí que a gente vai falar mais pra frente. É verdade, olha, cara, se eu pudesse fazer uma comparação, cara, aquela disputa em Silverstone que aconteceu nesse fim de semana, pra mim lembra muito Gilles Villeneuve e René Arnoux, cara, aquela briga clássica que se você colocar no YouTube aparece todas, assim, é considerada uma das maiores disputas de todos os tempos da Fórmula 1 e, cara, foi muito ali, foi muito parecido. Foi muito pra mim, essa dos dois, do Arnoux e do Villeneuve, foi a maior disputa dos tempos, que durou tipo umas 3, 4 voltas, eles trocando, saindo de pista. Aquilo é lindo e o que aconteceu ontem lembrou muito mesmo, como você falou. Foi lindo ontem também. E mais assim, né, o resultado final do negócio eu acho que dava pra prever, né? Acho que os dois não iam sair inteiros dessa disputa aí. Pois é, e na verdade, assim, a gente já estava prevendo isso há muito tempo, né? Eu acho que até de certo modo demorou esse encontro do jeito que aconteceu, porque assim, era inevitável que aquilo ia acontecer cedo ou tarde. Aconteceu em Silverstone com muita coisa acontecendo, né? Num momento propício, mas isso aí certeza que ia acontecer. Se não fosse agora, ia ser na Parabólica, em Monza, se não fosse ali, ia ser no S-triplo de Suzuka, em algum lugar isso já ia acontecer. Já estava escrito na pedra já. Isso, exatamente. Eu acho que não ia ter como não acontecer esse encontro entre os dois melhores pilotos do grid e fatalmente, o que faltava para o Max, a gente vai falar mais, era um carro bom. Agora com um carro bom, os dois iam se encontrar em algum momento e aqui aconteceu. Exatamente. Mas vamos lá, vamos começar pelo começo, vamos falar aqui pela ordem, começando pelo Sprint Qualifying, que foi um formato novo na temporada, né? Era uma coisa que a gente já falou, a gente estava esperando para saber o que achou, o que não achou, e no fim tivemos, né? Vamos resumir rapidamente, então, o que foi que aconteceu, né? O Sprint Qualifying é uma corrida de 1/3 da distância normal, né? Então, uma corrida de 100 km, onde os pilotos disputam o que tem que disputar e aí a classificação dessa mini corrida é o grid de largada para a corrida que de fato aconteceu no domingo, né?
Então a gente teve aí no Sprint Qualifying uma corrida até que legal. Eu achei legal de ver. Foi uma coisa animada. Mas eu queria primeiro passar para o Jonas. Antes de falar dos resultados do Qualifying, eu queria as suas primeiras impressões sobre o que você achou do Sprint Qualifying acontecido. Eu achei legal, eu achei que, primeiro, né, o pessoal do Twitter inventou um termo que eu achei ótimo, que é o pequeno prêmio da Inglaterra, né? A gente teve o grande prêmio da Inglaterra e o pequeno prêmio da Inglaterra, né? Menor prêmio. Aí eu achei bem legal, só que eu acho que é um formato que não dá para ser adotado em todas as corridas. Eu achei que nessa ficou legal, e Monza que eles devem colocar, deve ficar legal, em Interlagos também. Uhum. Eu vi que o Toto Wolff falou que ele concorda que não dá para ser, né? Eu concordo comigo, na verdade eu concordo com o Toto que não dá para ser em todas as corridas e fazer tipo como... Eu tinha pensado em 5 por ano, mas ele falou até 4, como se fosse um grande slam. Né? No tênis tem um grande slam igual fazer isso na Fórmula 1 4 vezes por ano, eu concordo, eu acho que não dá para ser em todas as corridas, tipo, em Mônaco isso aí não ia, por exemplo, não ia acontecer nada, sei lá, na Rússia não ia acontecer nada, em várias pistas... Mônaco, Rússia, Abu Dhabi, Singapura... Eu acho que tem muitas pistas que não cabe isso, tem várias que cabem, como as 3 que a gente já falou, Silverstone, Monza, Interlagos, eu acho que, sei lá... Áustria cabe, até Azerbaijão cabe, pistas mais legais assim. Mas eu gostei também, eu acho que foi animado, eu acho que teve gente que surpreendeu, o Alonso fez uma tática muito boa e surpreendeu. Eu acho que é isso, eu acho que o povo tá se adaptando. Na próxima eu acho que até o povo vai ser mais ousado. Quem tá mais atrás, você pode tentar usar mais para ter uma posição de largada que você eventualmente não teria normalmente. Eu acho que dá para testar mais, eu acho que só uma corrida é pouco para um teste. Eu gostei e eu acho que tem que realmente fazer as outras 2 que estão querendo até o final do ano e que sejam Itália e Brasil, que eu acho que dos que tem, talvez Suzuka, se o Brasil não for no Brasil, mas tem que ser nesses circuitos mais clássicos que eu acho que dá mais margem para a gente avaliar se vai dar certo ou não. Mas como eu disse, não para usar o ano todo, é usar em certas corridas, eu acho que de vez em quando ser usado vai dar uma animada e animou o final de semana. Eu acho que o que aconteceu no domingo foi diretamente influenciado pelo que aconteceu no sábado, acho mais do que num treino, porque já teve um encontrinho entre o Verstappen e o Hamilton no sábado, no pequeno prêmio da Inglaterra, e aí isso no dia seguinte, acho que, sei lá, os ânimos se exaltaram um pouco mais por causa disso, e aí aconteceu o que aconteceu na corrida. Uhum. Bom, eu gostei da corrida, como eu falei, eu já falei isso na minha análise rápida que a gente colocou lá no Instagram, pódio.cast, né? Aliás, esquecemos, né? A gente foi tão animado que a gente esqueceu. Vou fazer aqui abrir um parênteses, né, gente? Sigam a gente aí em todos os canais de podcast o seu canal de podcast preferido, você pode escolher, porque a gente está em todos. A gente está no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, enfim, você escolhe aí a sua plataforma favorita. Então, mas aí, se você também puder, nos dá lá uma força no YouTube, onde você procura Podiumcast, você vai nos encontrar falando de Fórmula 1, analisando todas as corridas, né, com shorts, enfim, agora a gente está fazendo análises curtas, mas ali no YouTube é onde a gente tem um pouquinho mais de engajamento, então procura lá, Podiumcast, é onde você vai ver lá um carrinho preto no fundo branco, o nosso símbolo que você bem conhece, e aí você se inscreve, dê like, ative o sininho e dê uma força aí pro nosso trampo, que a firma agradece. Parênteses fechado, vamos voltar agora pro Sprint Qualifying. Como eu falei, é sempre legal ver uma corrida, né? Eu fiz uma análise rápida do que eu acho, a corrida foi legal, eu senti um certo conservadorismo ali do Sprint Qualifying, principalmente ali até o top 5, onde a gente teve poucas disputas. A gente viu um Lewis Hamilton acanhado depois que o Max Verstappen assumiu a dianteira e liderou de ponta a ponta, né? Aliás, uma curiosidade, né? Max Verstappen é o primeiro piloto da história a fazer pontos num fim de semana sem nunca ter completado uma volta. É uma curiosidade que apareceu aí, né? Ele fez 3 pontos e não completou uma volta na corrida no dia seguinte. Mas assim, o pelotão do meio, eu vi uma ousadia, principalmente do Fernando Alonso, claro, né? Porque, enfim, o cara destruiu, né? Ele saiu lá de 11º e em meia volta o cara tava ali em 7º, roubou a cena, né? E foi fantástico. Na verdade, foi para sexta e caiu durante a corrida. Então, eu acho que é uma oportunidade muito boa para quem está no meio do pelotão do meio, até o 12º de conseguir alguma coisa. Eu não acho, por exemplo, que vai ter grandes
atos ousados da parte dos pilotos mais do fundo ali. Eu digo Haas, talvez ali um Raikkonen, um Giovinazzi, um Latifi, né? A gente teve ali um Russell, que foi bem ousado, até causou um acidente ali, foi punido, né? E mesmo terminando em nono, né? Ele foi punido, largou em 12º. E o grande destaque foi o Alonso e o Verstappen, que passou o Hamilton, e o Hamilton não aceitou, né? Simplesmente concordou ali com aquilo, tentou fazer o máximo e não conseguiu, e o holandês assumiu a dianteira aí até o final. Sobre o Sprint Qualifying em si, eu gosto do formato, é sempre legal ver uma corrida. Eu achei, tá? Aí é uma sensação minha. Eu achei que eu senti um pouco desvalorizada a corrida no domingo. Eu não me senti tão empolgado em ver a corrida, claro que antes de acontecer tudo que aconteceu, né? Mas eu não estava tão empolgado em ver a corrida no domingo, porque o Sprint Qualifying meio que já me contou um spoiler de como seria, sabe? Eu falei assim, putz, será que vai ser... Será que ali da volta 12 até 17, meio que não aconteceu muito mais coisa. Ficou naquele mormaço. Eu falei, não, será que vai ser esse mormaço aí o fim de semana todo? Então eu me senti menos empolgado, eu confesso. Porque eu já tinha meio que visto o que seria acontecer, sabe assim? Sabe quando um trailer é ruim que já te conta o final do filme? Foi mais ou menos a sensação que eu tive. Obviamente que tudo isso mudou no dia seguinte. E outra coisa que me traz é que é o seguinte, eu acho que perde um pouco. Eu gosto do qualifying, né? Eu gosto da classificação, que é uma coisa que eu também disse no vídeo de análise. Você não tem aquela coisa da volta pura, da volta mais rápida, o ápice do carro, com o carro nas melhores condições para dar uma volta rápida, com o piloto livre para poder fazer o que bem entender com o carro e fazer a volta mais rápida, sabe? Assim, o carro de Fórmula 1 em seu estado pleno de arte, né? Provando por que ele é o carro mais rápido do mundo, esse tipo de coisa. Eu acho que perde um pouco, mas o formato é legal, se for 3, 4 por ano. Acho que mais ou menos isso. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Fazer análise do Sprint Qualifying? Eu acho que é bem o que você falou, mas eu não senti essa coisa que você falou de spoiler, sabe? Que deu spoilada, foi um preview da corrida, assim. Eu achei que são coisas separadas. O Reginaldo Leme na transmissão até falou que ele já viu diferente, que era como se fosse uma corrida de 400 quilômetros com interrupção, né? Que foi mais ou menos isso. Mas eu achei que só foram duas coisas. Como você falou, teve gente que foi conservadora, que eu imaginei que seria, e teve mais gente até. Eu pensei que ia ser mais conservador do que foi. Eu acho que esse povo no meio animou bastante, o que é legal. Então, para a próxima, eu acho que o pessoal vai ser até mais, vai se arriscar mais, o que vai deixar ainda mais legal. Pois é, uma coisa, só mais um ponto para terminar, se o Jonas quiser falar, claro, ele pode comentar. Uma coisa que eu achei legal é que, como teve Sprint Qualifying, desobrigou aquela coisa de qual pneu você usar para a corrida. E isso aumentou as chances de estratégia com os pilotos, né? Embora todo mundo tenha sido conservador, só o Pérez, que enfim, rodou no Sprint Qualifying, largou dos boxes e teve que largar de duro, mas tirou essa obrigação. E pro ano que vem isso vai acabar. Então eu gostei disso, sabe? Assim, pode colocar uma Alfa Romeo da vida, meter um pneu duro para correr 60 voltas, espetar um borrachudo e tentar alguma coisa, sabe? Girando, o pessoal faz 2 paradas, ele faz uma parada só e ganha 2 ou 3 posições lá na frente. Isso aí é uma coisa que eu gostei bastante. Eu tenho mais uma coisinha também que valorizou um pouco a sexta, né? Eu geralmente também assisto, né, os treinos de sexta, mas aí agora eu fiquei com mais vontade de assistir na sexta devido ao qualifying ser na sexta, né? Então, e isso também você pode ver no público, né? Que sexta-feira nos autódromos em geral pelo mundo, obviamente ainda vai continuar sendo o dia que vai menos gente, mas acabou levando mais gente ao autódromo do que levaria numa sexta comum. Acabou o sábado também sendo mais gente, aí domingo deve ser a mesma coisa, porque aí é o evento principal, mas eu acho que valorizou um pouco mais a sexta. E eu gosto também da ideia de eles terem menos tempo para treinar, apesar de ter muito pouco tempo para treinar ultimamente, eu acho que dá a incerteza aumenta. Mais imprevisível, deixa mais imprevisível. A incerteza aumenta um pouquinho e ajuda. Lógico, né? Em pistas como o Silverstone, que os caras conhecem, né? Cada bump da pista não é tão imprevisível assim. Mas ajuda. Vai que não desce, chove no sprint qualifying, aí muda bastante pra corrida. A gente não sabe. Eu acho que o teste foi legal o teste. Tem que testar mais. Mas, de novo, só encerrando, eu acho que não serve para todas as pistas. Muito bem.
Bom, e aí, rapidamente, né, eu vou falar aqui o top 10 só de como foi o grid de largada. A gente teve, em primeiro lugar, Max Verstappen, seguido de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Charles Leclerc em quarto, uma boa posição do Charles Leclerc para uma Ferrari, a gente vai falar bastante dele. Quinto, Lando Norris, sexto, Daniel Ricciardo, sétimo, Fernando Alonso, que, enfim, passou todo mundo e mais um pouco, fez tudo que tinha que fazer. Oitavo, Vettel, que fez uma ótima briga com o Alonso lá nessa parte, em nono Esteban Ocon e décimo Carlos Sainz. Os demais a gente basicamente ficou mais ou menos aquilo que a gente já está acostumado, com exceção do Sérgio Pérez, que rodou, né? Exagerou um pouquinho ali, rodou, abandonou a corrida para poder mexer no carro e largou de último. Ele que teve um fim de semana bem ruim, bem ruim. Bom, vamos lá. Falando da corrida, agora a gente vai. Agora o clima vai esquentar. O clima vai esquentar. Porque é o seguinte, nós tivemos aí, a gente teve 3 corridas, se você contar o sprint qualifying. Mas assim, a gente teve no domingo 2 corridas muito distintas. A gente teve uma corrida de meia volta e depois uma outra corrida com todas as outras voltas. Foi isso o que aconteceu. E essa corrida de meia volta foi assim, eu diria, né, agora já falando do acidente que aconteceu, eu acho que foi o ponto-chave de virada entre as disputas que vão acontecer entre Hamilton e Verstappen. Assim, a chave virou. Nada mais vai ser igual a partir de agora, né? A gente já esperava que isso iria acontecer, a gente já esperava que esse acidente ia acontecer, só que a forma que aconteceu, as consequências que isso gerou, o impacto do acidente mesmo, a porrada que o Verstappen tomou, não só fisicamente, como também o golpe da vitória do Hamilton, que foi punido e que ainda assim ganhou a corrida, sabe? A comemoração do Hamilton, tudo isso. Foi assim, uma grande farofa de acontecimentos que vai mudar as coisas entre a rivalidade de Hamilton e Verstappen, né? Partindo a princípio, falando do acidente puramente, depois a gente vai falar um pouco das consequências, tá? Eu já vou deixar minha opinião porque eu já tô, enfim, falando aqui. Para mim é simples, acidente de corrida. Um não ia deixar passar, o outro não ia deixar ser passado, se encontraram, houve um acidente, é claro que foi um acidente muito forte, mas a princípio, acidente de corrida. Eu acompanhei as duas trajetórias, o Verstappen não fechou e o Hamilton não abriu. Eles simplesmente estavam em 2 lugares em lugar nenhum no mundo, mas assim, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar de espaço. A máxima verdadeira se valeu. Ali aconteceu e ali ficou. E aí sim, uma porrada muito grande que o Verstappen tomou. Para você, Jonas, acidente de corrida, alguém teve culpa? Alguém teve responsabilidade? Eu tô com você. Eu tô com você nessa. Para mim, acidente de corrida completamente. Como você falou, a gente tava falando, aliás, os dois iam se encontrar algum dia. Isso ia fatalmente acontecer. E então, foi ali. O azar do Verstappen foi que foi uma curva que a Copse lá, uma curva muito de alta mesmo. E aí, quando bateu no outro, quando ele saiu, a barreira de pneu também não é tão longe, né? Tem até uma área de escape, mas não é tão grande. E aí quando ele bateu forte. Isso foi o ponto triste da coisa toda. Nem o acidente em si eu vou falar que foi triste, porque acontece, né? Ele podia ter se machucado, ainda bem que não se machucou. Essa seria a coisa ruim do acidente. Mas para mim é acidente de corrida. Apesar de que na hora eu já mandei pro Marcão, eu falei, para mim é acidente de corrida, mas eles vão punir o Hamilton. Porque isso tá sendo a constante da punição. Eu acho que eles... você pode até reclamar das punições da FIA ou dos comissários da corrida, mas eles estão em geral sendo bem coerentes. Então, se você pensar no dia anterior que teve um acidente entre o Russell e o Sainz na sprint qualifying, na corridinha, eles usaram o mesmo princípio e puniram o Hamilton. Então, apesar de eu achar acidente de corrida, eu não achar justo a punição até pro Hamilton, eu sabia que ele seria punido. Eu só não achava que seria com 10 segundos. Pensava que seria menos, mas eu acreditava que ele ia ser punido. Mas o que deixou a corrida um pouco mais legal também, né? Porque aí o Leclerc assumiu a liderança, tal, ficou um tempão na frente. Isso até a punição ajudou um pouquinho na corrida. Mas eu não vejo culpa de nenhum dos dois. Eu acho que é isso. Os dois são 2 ótimos pilotos.
não querem disputar, querem ganhar, e a disputa vai acontecer. Eu acho que, não o acidente, mas eu acho que o Verstappen não tem culpa no acidente, mas poderia ter sido mais sábio, digamos assim, em manejar a coisa, porque no começo do ano o Hamilton estava na frente do campeonato, rolou 2 vezes do Verstappen dar uma fechada, querer passar, e o Hamilton aliviou, né? Tirou o pé um pouco pro Verstappen passar tal, e falou assim, não vou estragar minha corrida, tô na frente, o que eu marcar aqui de ponto, tá bom, eu vou continuar na frente. Agora é o contrário. Então quem não tinha nada a perder, entre aspas, era o Hamilton. O Verstappen tinha muito a perder. Então falta pro Verstappen um pouco disso, desse discernimento de, beleza, ele enfiou por dentro, eu vou recolher um pouquinho e vou tentar na próxima. Eu achava que a Red Bull estava com um carro melhor e o Verstappen podia eventualmente passar o Hamilton. Então, não coloco culpado no acidente, mas eu acho que o Verstappen foi imaturo na forma de proceder. Cara, eu discordo totalmente de você. De verdade, quanto à atitude. Eu acho que quem tinha mais a perder era o Hamilton. Ele tinha mais a ganhar, mas ele também tinha mais a perder. Porque se num acidente os dois saíssem, a vantagem toda ainda seria do Verstappen. E em contrapartida, o Verstappen tem essa gordura o suficiente de perder uma corrida, que foi exatamente aquilo que a gente falou no último podcast. O Verstappen podia ir para a Holanda, curtir e não fazer a corrida, que ele ainda estava na frente. E ele está na frente, né? Tanto é a vantagem dele que se na próxima corrida o Hamilton ganhar, fizer a melhor volta e o Verstappen chegar em segundo, eles ainda terminam empatados. Então, eu acho que o Verstappen fez certinho em não querer soltar o carro. Porque assim, eu acho que ele seria imaturo se ele, sei lá, jogasse o carro pra dentro. Aí, pô, agiu com imaturidade, não soube pensar. Mas eu acho que ele não tirou o carro, eu acho que ele fez certinho. Só aconteceu dos pneus baterem, sabe? Assim, é uma coisa normal de uma categoria onde tem roda pra fora. Sabe assim, se fosse num turismo, esse acidente não aconteceria certamente. Os carros no máximo se tocariam e um rodaria, mas não teria esse nível. E já o Hamilton é o cara que tá lá, ele tipo, acabou de provar de que ele não abandonou o campeonato. Que foi uma coisa que a gente já tinha cogitado também no último podcast. Onde ele falou, será que ele já abandonou o campeonato? Não, cara, ele tava com muita fúria. Ele tava com muita fúria. Foi uma coisa assim, foi bonito de ver e ao mesmo tempo muito feroz, assim. Foi uma coisa meio crua, sabe, assim, na base da unha e do dente, onde não teve muito onde pensar. Tá bom, você quer ficar, eu fico. Se eu fico também, e bateu, beleza. Poderia ter sido um prejuízo muito grande para o Hamilton e ter ido para a Hungria, que tradicionalmente tem mais vantagem a Red Bull, e você ter uma desvantagem muito grande. Aconteceu de ter o acidente, mas eu não faria diferente em nenhum dos dois casos, nem se eu fosse o Verstappen e nem se eu fosse o Hamilton. Não faria diferente. Eu acho que os dois fizeram certo. Acontece que isso é normal quando se tem duas pessoas com o mesmo ímpeto querendo brigar. Vai acontecer um acidente. Como foi, por exemplo, Hamilton e Rosberg na Espanha, em 2016, que aí até acabou com a primeira vitória do Verstappen na época. Foram duas pessoas que se encontraram de um jeito que tinha que ser. Se fosse o Bottas ali, ou o Pérez, sabe, assim, um tiraria o pé. Mas eu acho que do jeito que foi, eu acho que foi bem eu acho que tinha que acontecer, né? Bom, e aí... Não, tinha que acontecer, eu acho que um dia iria acontecer, né? E como você falou, lembrou o Rosberg e Hamilton em 2016, Senna e Prost em 88, teve um Weber e Vettel em 2010 também, que rolou um acidente. Tem vários desses casos, né? Teve um entre o Alonso e Vettel, que teve Alonso também. Tem Mansell, sabe? Teve vários desses aí que acontece. Eu não tô falando que o Verstappen foi culpado. Eu acho que talvez você tem que ponderar, você estando na frente do campeonato, eu acho que você tem que ponderar um pouco mais o que você vai fazer, talvez. E não ir com tanta sede ao pote em todo momento. Você tem que ter regularidade. Uma coisa que eu acho, por exemplo, que o Lando Norris tem muita. Uhum. E o Verstappen, lógico, a outra, ele já perdeu 2 corridas, né? O Hamilton até agora, tipo, se deu mal mesmo em uma corrida só. O Verstappen já foi em 2, né? Tudo bem que de Baku do Azerbaijão ele não teve culpa, né? O pneu estourou e ele bateu, tipo, perigosamente. Foi uma batida até forte e perigosa e não teve culpa de nada. Nessa daí, vamos dizer, ele teve culpa tanto quanto o Hamilton teve culpa, né? Se nenhum dos dois teve culpa, os dois teve culpa, entendeu? Por aí. Tipo, meio a meio cada um. Então eu acho só que ele tem que
talvez numa outra situação, o que eu acho que numa próxima corrida, se acontecer, ele não vai ter, porque é do feitio dele, começar a ponderar um pouco mais em quais batalhas você tem que lutar, onde você pode vencer, onde você pode perder, o que você pode ganhar mais ou perder mais. Mas assim, eu vou falar uma coisa. Ele não se machucou, então que bom que ele saiu e o campeonato ainda tá mais equilibrado. Exatamente, tem isso também. Bom, e aí, até mesmo logo depois que teve o acidente, né? Logo depois que teve o acidente, já começou ali o buchicho, né? A Red Bull, obviamente, que chegou e falou assim, pô, olha onde esse cara foi tentar passar, isso não é lugar que se passa, eu nunca vi ninguém passando aí, falaremos um pouco disso depois. E não, olha só, isso aí foi criminoso, ele jogou contra e não sei o quê. E lá o Toto Wolff do outro lado falando, não, mas peraí, veja bem, a gente estava na linha, que bom que o Verstappen não se machucou, eu acho que isso foi coisa de corrida, né? Obviamente que isso ia acontecer. Eu achei engraçado que o Toto Wolff mandou um e-mail no meio da corrida, tipo, até o zap é mais rápido, né? Tipo, te mandei um zap aí. O Toto Wolff fez a velha máxima de essa reunião pode ser um e-mail no meio de uma corrida. Exatamente, ele burocratizou uma coisa que estava acontecendo ali na hora. Tipo, abre um chamado, só por e-mail. Ainda que o Michael Masi falou assim, não, você pode vir para cá depois. Não sei se ele foi, porque eu acho que ele fez justamente isso. Essa reunião podia ser um e-mail e mandou só um e-mail. Exatamente. Mas eu acho que deve ser reclamação. Eu acho que a gente vai falar um pouco depois. As reclamações da Red Bull foram um pouco a mais, assim, mas a gente vai falar depois. E tem outra questão, acho que a gente já pode falar agora, Marcão, sobre que é fora da pista. Uma coisa muito horrível que aconteceu entre ontem e hoje, que é insano você pensar que a gente tá. Eu acho que é insano em qualquer época da humanidade, isso é insano. E ainda mais hoje em dia, no século XXI que a gente tá. Tipo, eu brinco que a gente vive no futuro. Só falta carro voando igual de Volta pro Futuro, que a gente não tem. Mas em breve talvez tenha, já tem uns testes por aí. Tem gente do espaço torta direito e tem gente ainda que é racista, velho. Tipo, isso é inaceitável. Entre ontem e hoje, teve muitas equipes se pronunciaram, a Fórmula 1 se pronunciou sobre muita gente que teve atitudes e palavras racistas para o Hamilton por causa do acidente. Inaceitável, incrível. O Hamilton é um dos maiores esportistas do mundo, um dos maiores esportistas de todos os tempos, e acontece dele ser negro. E isso não tira nenhum pouquinho do brilho que ele tem, e o acidente de ontem também não tira nenhum pouquinho do brilho que ele tem, do ser humano. Ele tem várias entidades de assistência social, o cara é vegano, o cara é dos bichos, o cara também tem toda essa consciência ecológica, e o pessoal usa todos esses pontos, além da cor da pele dele, para pegar no pé dele. Eu acho que se você quiser criticar ele, que você achou que ele deveria ter freado ou não batido no Verstappen, é uma coisa. Eu acho que você pode criticar, ninguém é incriticável. Agora, usar a cor de pele dele ou alguma posição que ele tem para criticar, eu acho muito errado. Eu acho que a Fórmula 1 foi muito boa em já refutar. A própria Red Bull fez um lançamento também condenando as palavras racistas. O próprio Christian Horner, que foi bem duro na crítica ao Hamilton logo após a corrida, também falou isso, que ele falou, critiquei pela atitude, mas nunca vou criticá-lo porque ele é. Então isso é incabível e dá muita tristeza ver o que isso ainda acontece, sabe? Tipo, não faz sentido, é uma coisa sem sentido, e infelizmente o mundo do automobilismo ainda é muito homofóbico, racista, machista, tudo de ruim. O cidadão de bem tá ali no mundo, o cidadão de bem, entre aspas, que a gente hoje, eu tenho uma ojeriza dessa expressão, tá ali no mundo do automobilismo. Então, o pessoal tem que parar a pensar que não é assim que você critica uma pessoa, não é assim que você expõe o seu ponto. Isso você tá fazendo é um crime, né? Não é expor seu ponto, é um crime, um discurso de ódio que não pode ser tolerado. Exatamente, e realmente, né, houve aí eu dormi, acordei e vi vários comunicados da FIA, da Mercedes, da Red Bull, da AlphaTauri, enfim, várias pessoas se posicionaram, vários times se posicionaram a respeito dos comentários racistas que aconteceram. Eu acho que você tem todo o direito de achar que o Hamilton não é o melhor de todos os tempos, eu acho que você tem todo o direito de achar que o Hamilton não é um bom piloto. Eu acho que você tem todo o direito de achar que o que ele fez contra o Verstappen foi de propósito, ou foi ingênuo, ou foi mimizento,
ou foi qualquer coisa. Mas você não pode, você não deve ser racista. Você não pode usar um julgamento como raça, como crença, posição, não importa. Você não pode usar isso como ferramenta para você tentar diminuir uma pessoa. Isso é criminoso. Criminoso. Comentários racistas no esporte acontecem sempre, todo momento. Isso tem que ser combatido, isso tem que ser falado. Isso é nojento, isso é nojento. Se você é torcedor do Hamilton, se você é torcedor do Verstappen, se você é torcedor do Hamilton e acha que o Verstappen fez errado, tudo certo. Se você é torcedor do Verstappen e acha que o Hamilton fez errado, tudo certo. Se você é racista, você é um criminoso. Se você é racista, você não é bem-vindo em escutar esse podcast. Nenhum podcast. Você não é bem-vindo nisso. Então, assim, os comentários que aconteceram foram terríveis. Infelizmente, a gente sabe que não vai ser o primeiro, não vai ser o último, né? Não foi o primeiro, não vai ser o último. Ele recebe esse tipo de comentário desde que ele entrou na Fórmula 1. Enfim, é triste, é trágico, é revoltante. Então, assim, isso que aconteceu é mais uma vez, e infelizmente, aqui são dois brancos falando sobre esse assunto, mas isso também não pode deixar de ser falado, a gente não vive isso, não sabe o que ele passou, mas infelizmente o Hamilton sabe e também meio que sabe que isso vai acontecer de novo, então a gente está aqui não só para defender, como para acabar com isso, sabe? Isso não pode acontecer de forma alguma, sabe? O cara pra fazer isso é bem forte, o cara fazer isso é um bosta, cara, você fazer isso é um bosta, você é um bosta velho, que não é feliz na sua vida, cara, pra você ofender desse jeito uma pessoa. Como o Marcão falou, você pode não concordar com o que ele fez, você pode até achar que ele é de má fé, porque eu acho que ele não fez, mas você pode até achar, é o direito seu de você achar até que ele agiu de má fé, de ele gosto, o que pra mim é ridículo, porque ele podia, o carro dele quebrou, se não tivesse parado a corrida, ele não teria continuado. Então, é ridículo você pensar até que ele agiu de má fé, mas você pode. Agora, usar características dele, como cor de pele, como cabelo ou coisas assim pra atacar a pessoa, eu acho que você não bosta. Se você fez isso, você é um bosta, você não merece estar isso, como o Marco falou, você não merece estar escutando esse podcast, você não merece estar escutando podcast de ninguém, você não merece estar vendo a corrida, isso não é feito pra você. Você é um idiota e não merece estar no mundo civilizado, sabe? Exatamente, você não é bem-vindo, isso não é pra você, cara, vai procurar outra coisa, porque isso não é pra você, aqui você não é bem-vindo de fato. Bem, voltando, parênteses fechado, eu acho que tem que falar mesmo, é importante. Jonas, eu tenho uma pergunta para você. Manda. Vamos lá. A gente falou aí que teve as reclamações da Red Bull e a passada de pano da Mercedes, de uma certa forma, né? Não foi passada de pano, mas assim, um foi muito mais agressivo, o outro foi muito mais, não, veja bem, coisa de corrida. Eu te pergunto, se fosse ao contrário, seria a mesma coisa? Eu acho que não. Eu acho que a Red Bull tem esse estilo mais incisivo. Eu acho que a Mercedes também reclama, mas eu acho que não é tão incisivo quanto a Red Bull. Eu acho que a Red Bull tem 2 ou 3 nomes ali dentro que, né, são mais, não é boca suja, mas mais boca aberta, mais falastrão, que é o Dr. Helmut Marko, que é o Jos Verstappen, que, né, tá meio ali dentro da Red Bull por causa do filho dele, e o Christian Horner, ele é mais parecido, digamos assim, do que o Toto Wolff. E eu não tô falando isso num sentido ruim, sabe? Eu não tô falando isso por maldade com o Christian Horner. Ele é mais midiático, né? Ele é mais mediático. Exatamente, ele é mais midiático que o Toto. O Toto é mais da dele. O Christian Horner é mais midiático, então ele pôs a boca no trombone. E o Max Verstappen também é mais sem noção um pouco do que isso. Mas eu acho que eu acredito um pouco para até um pouco da juventude, porque o Hamilton também poderá. De novo, ó, tá vendo? A gente pode criticar o cara sem criticar, né? Ele também falou várias besteiras quando era mais novo e teve umas declarações que eu também não gostei. Mas aí, beleza, é o jeito do cara. Você tá entrando ali num ambiente que é super competitivo. Eu acho que às vezes você tem que ser meio babaca pra marcar posição. Isso aí a gente até falou, né? Pra você ser campeão, você tem que ser babaca, não tem jeito. Exatamente. Não tem jeito. Você tem que ser babaca pra ser campeão. E o Verstappen deu a declaração logo depois da corrida, deixa eu pegar aqui. E Teve mais coisa. Fala o que ele falou no Twitter aí, mas teve mais coisa, teve bastante coisa. Ó, só pra eu dar meu parecer, eu acho que seria igual, tá? Eu acho que se fosse o contrário, inverte aí a posição, né? Red Bull pra dentro, Hamilton pra fora, Hamilton bate e o Verstappen ganha. Eu acho que ia ser igualzinho. O Toto boca suja agora, nossa, se tivesse Niki Lauda então, nem se fala.
Mas o Toto Boca Solta hoje, eu acho que ele falaria, talvez com menos palavras mais incisivas, mas nossa, seria uma briga de coincidente, cara, seria igual. O Red Bull ia falar, não, veja bem, deixa disso, não, coisa de corrida, e a Mercedes ia descer a lenha lá. Eu acho que ia ser igual. Antes até de falar que o Verstappen falou, eu acho que a diferença seria que o jeito que o Toto falaria, lógico, ele falaria, reclamaria, mas não do mesmo jeito, e a Red Bull seria irônica, que ela muitas vezes fez quando deu problema neles, entendeu? A Mercedes não foi irônica, só falou. Ok, você falou, veja bem, sei lá o que. Eu acho que essa seria a diferença de atitude. A Mercedes realmente foi pôs pontos quentes. Veja bem, acontece, sei lá o que, é gente de corrida e tal, e não foi irônica. A Red Bull, o Christian Horner, o cara seria irônico, falou, então não tenta passar, sei lá, ia brincar com a situação. Eles costumam brincar. Achou perigoso, vai jogar xadrez, né? Vai fazer uma Exatamente. Exatamente, eu acho que seria mudança. Mas só falando assim sobre o Verstappen. Você vai ver, eu vou ler o que ele escreveu, vou ler até em português que traduziram. De metade do negócio eu achei legal, a outra metade eu achei meio zoada a parte dele. Primeiro de tudo, estou feliz por dizer que estou ok. Foi um grande impacto de 51G, mas estou me sentindo melhor. Claro, fico decepcionado por ser tirado da corrida desse jeito. Punição dada não nos ajuda de forma alguma e não compensa a manobra perigosa que o Lewis fez na pista. Até aí, eu entendo. Até esse ponto que ele escreveu, ele acha que o pista direito dele, ele não concordou com a punição direito dele, ele falou que estava bem, ótimo, foi realmente um impacto de 51G. Até aí, eu achei ok. Aí ele ver as comemorações estando no hospital desrespeitoso, um comportamento antiesportivo, mas vamos em frente. Aí eu achei que ele falou merda. Porque, de verdade, se realmente tivesse machucado, sei lá, não precisa ser muito, né? Mas a ponto, sei lá, de quebrar um braço. Aí, né? Poderia muito bem ter acontecido. O cara tirar a chance do cara não disputar o campeonato e aí já era, né? Aí não tinha como, aí o Hamilton é campeão. Sim, aí eu acho que até seria ruim, seria chato o Hamilton ter comemorado de volta e tal. Eu tava vendo até esses dias do dia que teve acidente com o Giulio Bianchi, né? Que ele, na época, ele ainda ficou em coma um tempo no hospital e tal, e veio a falecer quase um ano depois. Naquele dia, o pódio, ninguém comemorou, porque sabiam que tinha um piloto numa situação crítica, né? Então, por respeito. Mas assim, o Hamilton, que achava que, eu acho que no fundinho ali, em algum momento, ele pensou nesse meio tempo. Tava correndo em casa, fez uma baita corrida de superação, foi punido, bateu, foi punido, passou o adversário faltando 2 voltas para acabar. Corrida com público. Primeira corrida com realmente com público, né? Cheia mesmo, nos 3 dias. Em casa, um país que acabou de tomar pau na final da Eurocopa, acabou de tomar. Ele não vai comemorar, gente? Lógico que ele vai. Eu acho que assim, tem que deixar, velho. E aí o Verstappen já comemorou com gente batendo também. E gente, talvez, eu não lembro, em algum momento, talvez teve alguma corrida que um piloto ficou meio desnorteado, também teve que ir para um ambulatório. E alguma vez que o Verstappen ganhou, já ganhou uma eu acho que não. Eu acho que não nessas condições. Que é uma condição muito específica, sabe? Realmente, sei lá, houve a comemoração, sei lá, depois que o Grosjean bateu. Não foi o Verstappen, né? Mas houve uma comemoração. Mas assim, já sabia que ele estava bem, então. Eu acho que ele tá. É lógico que ele tá. E eu acho que o Hamilton falaria. O Hamilton mais novo. O Hamilton com a idade do Verstappen falaria algo parecido, tá? Mesma coisa, né? Falaria a mesma coisa, né? Eu acho que tem muito disso. Mas é claro, falou bobeira, falou bosta, foi meio babaca também. Mas eu acho que aí, nesse caso em específico, eu coloco a conta na juventude. Não justifica, tá? Não justifica. Mas eu sei que, por exemplo, o Alonso mais novo falaria, como ele já foi muito chorão. O Hamilton foi chorão pra caramba já no passado. O Vettel foi, sabe? Como é que fala? É o lado do campeão novo, sabe? Vai puxar tudo pro lado dele, sabe? Tem tudo isso. Eu acho que envolve um pouco disso tudo. Mas realmente, né? Ele não deveria ter falado que fez de propósito, não deveria ter comemorado. Caraca, mano, se fosse a corrida na Holanda, com a mesma nível de disputa, e naquela curva que é inclinada, acontecesse um acidente desse e o Verstappen ganhasse, ele iria comemorar, cara, não tava nem aí. Eu quero ver se isso vai acontecer na Holanda, como que ele vai reagir. Exato, então, faz parte do esporte você comemorar uma vitória, sabe? Sei lá, na Bélgica, sabe, na Rouge, alguma coisa assim, sabe, uma puta batida violenta, o Verstappen ganha,
e a Bélgica é meia casa dele, né? Então, tipo, também faria isso, sabe? Então, eu acho que até a metade, como eu falei, até a metade, não concordo com ele, não concordo. Mas tá, é a opinião dele. Que ele não concordou com a punição, talvez ele achou que o Hamilton devia ter levado bandeira preta e sair da corrida. Tudo bem, até aí, beleza. Mas aí não deixa o cara tudo que ele passou, depois do que foi a corrida, depois de ele ter perdido no dia anterior a mini corrida, entendeu? Eu acho que não foi de bom tom que ele falou, mas eu também acredito a juventude. Ou acredito no acidente que a cabeça dele tava meio zoada. Também pode ser. Não, eu acho que a cabeça não tava zoada, mas ele tava de cabeça quente. Óbvio que Sim. ele tava puto, né? Ele viu o adversário dele ganhar depois de um toque que ele tomou. Ele tá achando a coisa mais injusta do mundo. Eu acho que é. E não, ele tá bravo é normal também. Eu também. Eu É acho que lógico. qualquer um estaria bravo na situação que ele tá. Mas também deixa. Ele podia ter ficado, tipo, só falado, tô bem e não achei justo e beleza. E vamos continuar na próxima vez, sei lá. Espero na saída, sei lá. Não, a gente aí vê. detalhe. Agora vem a parte boa. Agora a gente começa aqui, a gente começa o nosso novo quadro, Ego Podiumcast, que é onde a gente vai tratar desses detalhes, assim, sabe? Tipo, Caetano Veloso estaciona o carro no Leblon. Exato. Porque é o seguinte, o Verstappen parou de seguir o Hamilton no Twitter, olha só, uma atitude. A namorada dele foi lá no Twitter e começou a reclamar também, sabe? E o Christian Horner também. Então tá virando assim tem que chamar Márcia Goldsmith para poder resolver esse problema lá no programa, porque a coisa começou a azedar nesse nível. Um parou de seguir o outro, só a quinta série está reinando com força nesse momento, né? O ensino médio está bombando aí nesse momento. Então não percam os próximos episódios do nosso Ego Podiumcast, que é onde a gente vai tratar dessas coisas extra pista. Brincadeira, claro que não vamos fazer isso, mas que aconteceu, né? Bom, gente, vocês repararam que a gente está falando, sei lá, tem 40 minutos praticamente, só da metade da primeira volta, né? Só para você ver o quanto foi emblemático essa situação, né? Cara, só um ponto final, né? Agora, concluindo assim, tudo isso que aconteceu, isso foi a virada de chave, isso vai ser a virada de chave, foi já a virada de chave das disputas entre Hamilton e Verstappen. Se antes eles ainda davam espaço uma vez ou outra para ver lá na frente se consegue pegar, cara, isso não vai acontecer nunca mais. Todas as brigas vão ser daí para pior, sabe? A coisa vai ficar pesada. E digo mais, o relacionamento entre os dois nunca mais vai ser o mesmo, assim, sabe? Mesmo que o ano que vem tiver carro novo e tal, cara, os carros não vão ter uma disputa. Na hora que ele vê que o outro tá na frente, vai dar aquela injeção de ânimo, vai ter aquele rancinho entre um e outro, cara. Isso vai acontecer, você não acha, Jonas? Eu concordo, eu acho que dali. Assim, eu não via os dois com relação muito de amizade, né? Não sei se não vejo. Na verdade, eu não vejo o Hamilton com relação muito de amizade com nenhum outro piloto. Tudo bem, Beto, aí toca o Beto. vai ter seu bom orçamento, verdade. Eu não vi os dois com relação muito de amizade, mas agora eu acho que a rivalidade vai falar mais alto que qualquer outra coisa. Tipo, pelo menos durante algum tempo. Talvez, sei lá, até o final do ano. Porque aí também, entre os dois, não vai ser algum tempo, mas vai ser tanto tempo, né? Imagina que o Hamilton corra mais uns 2, 3 anos, e o Verstappen correr mais 10 anos no mínimo, né? Então, brincando. mas assim, eu acho que já não vi um relacionamento. Às vezes uma piada ou outra, um fazia, o outro fazia também, sei lá o quê. Mas assim, mais de coleguismo do que de amizade. Não, eu acho que nem isso, cara. Eu não lembro. Assim, quando o Hamilton ganhava, o Verstappen ficava em segundo, ou vice-versa. Eu via, ao contrário, eu via muito mais uma cordialidade do Hamilton, né? Quase uma passada de bastão, sabe assim, ó, você sou eu no futuro, alguma coisa assim. Nesse sentido, mas o Verstappen nunca foi um cara. Ele é meio rançoso, né? O Verstappen é um cara meio, pessoalmente falando agora extra pista, ele é um cara meio Rançoso assim, foi bom, rançoso foi ótimo. ele é meio rançoso, sabe? Ele é meio chato, ele não. Ele não sou eu com eu mesmo, eu não quero me envolver nas coisas, sabe? Meu nariz empinado, ele tem esse. É o jeitão dele, sabe? Assim, ele não é de se expressar muito e quando se expressa ainda é meio egocêntrico. Ele é bem mais egocêntrico que o Hamilton, na minha opinião. Embora o Hamilton seja midiático, desfila, canta, dança, sapateia, curte festa, enfim. Eu acho que o Verstappen é mais eu comigo mesmo, sabe? O Hamilton é mais sociável nessa parte. Então, o Hamilton é mais Lord, né? Mais gentleman nessa parte.
do que o Verstappen. E o Verstappen meio que cumprimentava ali naquela hora e tal. Agora eu acho que ele vai olhar na cara. Mas nem soquinho na mão, assim, de cumprimento que vai rolar, cara. Eu acho que não vai, não. E as coisas. Né? Mas eu acho que tem protocolos a serem seguidos na Fórmula 1 que teria que parar de fazer, talvez pegue meio pra Red Bull. Vai ter que ver o que a Red Bull vai falar também. Vai ter um media training aí com o Max Verstappen. Ah, não, mas assim, vai fazer total com sensação de obrigação. Sabe assim, sim, só tô fazendo isso porque eu sou obrigado. Sim, porque assim, a gente já viu. Não posso falar que essa rivalidade ainda é uma rivalidade no Verstappen e Hamilton, porque tá começando agora, mas, meu, a gente, pelo menos eu e o Marcão, e a viu, a maior rivalidade de todos os tempos foi entre Senna e Prost, e era brutal ainda. Ainda bem que não tinha rede social naquele tempo, porque senão, mano, o que ia ser de falação de um e do outro ali, porque assim, o Senna não deixava quieto e o Prost também não. O Prost também tinha umas palavras muito duras com relação ao Senna, como vice-versa. Não precisa nem ir para tão longe. Se a gente pegar, por exemplo, aquele ano de 2007, Alonso e Hamilton, foi horrível. Pega pra capar, exatamente. Como os dois caras que já têm uma... E olha que o Hamilton estava no primeiro ano dele ali. Exato. Dois caras que já tinham uma certa bagagem ali. Mas eu vejo... Não sei, a próxima corrida vai ser... Porque assim, fatalmente, os dois vão estar ali na frente, né? Divide pódio, os dois vão com certeza até o final do ano. Então... a próxima corrida é meio que um gelo no chope, né? Vai ser meio que uma água fria na banheira quente. Porque é uma pista mais travada. A chance de você ter uma disputa como você teve nessa corrida é assim. Só não vou dizer nula porque não tem como prever, mas assim, é quase zero. Não vai ter um momento desse, sabe? Não vai acontecer. Não vai acontecer um Senna e Piquet com Senna de lado, sabe assim? Isso não vai acontecer, sabe? É muito difícil. Os dois vão se cruzar daqui a 2 semanas, né? Então vamos ver como é que vai ser. Exato, com certeza. As brigas vão. Com certeza. E as brigas dentro da pista vão ser muito maiores. Não, se cruzar, eu digo até fora, né? Vamos ver como é que vai ser cada um. De olhares, né? Não, com certeza a entrevista antes da corrida vai estar os dois. Isso aí é fato. É lógico, então vamos colocar um de frente pro outro e vamos ver o que vai acontecer. E eu espero que o Verstappen fale umas merda pro Hamilton, então vai ser ótimo. Não, e agora conclui de vez porque a gente ainda tem que falar o resto da corrida. Cara, isso eu lembrei agora. Mais uma vez, a gente vê o quanto o Hamilton consegue superar suas crises mentais. Porque ele estava realmente para baixo e ele novamente deu a volta por cima e mostrou por que ele tem essa capacidade, que na minha opinião, é o melhor de todos os tempos, você não acha? Não a parte do melhor de todos os tempos, mas a parte de superação. Sim, até se você ver a entrevista que ele deu pós ao pequeno prêmio da Grã-Bretanha, pós a corridinha, pós a sprint, ele estava bem para baixo, né? Que o Verstappen já passou ele na legada. A entrevista dele foi tipo, ele estava até meio triste. Eu acho que ele pensou, pô, velho, eu acho que tipo, não tem jeito mais de alcançar. Ele veio para baixo. No dia seguinte, ele renasceu um bicho. E, como você falou, virou um bicho, se impôs na pista e conseguiu uma daquelas vitórias que vão entrar para... Eu acho que entre todas as vitórias dele, essa daí deve estar no top 5, assim, de vitórias mais especiais na carreira dele, assim. Então, eu acho que nas 99, né, ele alcançou a 99ª vitória da carreira. Só mais uns dadozinhos rapidinho pra gente acabar. Ele ganhou a 8ª vez na Terra, né? Ele tem um recorde de mais vitórias no mesmo lugar, que já era dele, que ele ganhou 8 vezes na Hungria, e o Schumacher também está empatado, ganhou 8 vezes na França. Após a sequência de 5 corridas sem vitória do Hamilton, é o 9º pódio consecutivo dele em Silverstone, seguido. Ah, 9º pódio seguido. Caraca. E é isso. Já é o maior vencedor, já é o maior piloto de Silverstone, né? Há um tempo já, né? Já faz um tempo, já 8, né? Faz... Você pensa aqui, ó, Silverstone tá desde a primeira temporada. De novo. Silverstone, acho que... vou colocar até o Grande Prêmio da Inglaterra. Não vou da Europa que teve lá na Inglaterra. São 70. Ele ganhou 8. Ele ganhou 10% das corridas realizadas, dos grandes prêmios da Inglaterra. Realmente uma marca fantástica. Galera, vamos lá. Agora vamos falar do resto da corrida, né? Porque, enfim, tivemos uma corrida. Né? A corrida não ficou só em meia volta. Tivemos uma corrida. Embora a corrida tenha sido legal, mas eu acho que eu fiquei mais empolgado com o resto da corrida por conta do primeiro do acidente do que por outra coisa, né? Mas assim, a gente teve ali algumas coisas importantes. A gente teve
algumas coisas inesperadas, como, por exemplo, né, o Leclerc, cara, ele dominou a corrida. Ele conseguiu ali, ele estava ali em terceiro, né? Ele viu de camarote o acidente, foi a melhor visão de todos os tempos, ficou com o Leclerc que estava ali cheirando a borracha queimando da derrapada do Verstappen. E ele assumiu a dianteira, teve lá a bandeira vermelha, né? Reparou o carro, enfim, largou, passou o Hamilton, ficou na frente até faltar 2 voltas, né? Que você fala assim, o Hamilton ganhou, tal, parece só uma coisa. Não, o cara ganhou, foi punido e tal, mas o Leclerc dominou a corrida. Ele simplesmente dominou, foi um pilotaço com uma Ferrari que nem de longe é a terceira melhor força. Eu acho que ela empata ali com a McLaren e eu dou vantagem para a McLaren. Mas, cara, a Ferrari se encontrou de um jeito nessa corrida na mão do Leclerc que, meu Deus, sabe assim, tá uma disputa muito legal, assim, de destaques entre Norris e Leclerc, e o Leclerc mostra que não tá apagado, cara. Dá um carro bom na mão desse menino que, putz, grila, vai fazer um estrago. O cara simplesmente dominou a corrida, dominou, e destruiu, assim, a concorrência, cara. Mesmo o Carlos Sainz com uma parada ruim, não deu chance. Mesmo que ele tivesse ali, ele ia pegar talvez em terceiro, mas muito atrás do Leclerc. O Monegasco destruiu, você não acha, Jonas? Eu achei que ele foi muito bem. Como eu falei, a única coisa triste foi muito legal o Hamilton ter ganhado depois de tudo isso, mas eu queria que o Leclerc ganhasse essa corrida, sabe? Porque ele foi incrível no final de semana inteiro. Não tem culpa dos dois se baterem na primeira volta. Viu um espacinho ali, passou, liderou a corrida, teve problema no motor, que o motor tava pegando, eu achei... Tava com gasolina adulterada lá, né? Exatamente, ficou pipocando algumas horas. Aí, de repente, ele tava 1,5 segundo, ficava meio segundo. De repente, ele tava 2 de novo pro motor voltar. Isso foi uma corrida incrível dele. O Sainz, o único problema foi que ele se ferrou no sábado, né? Que era pra ele ter... Acho que, obviamente, não conseguiria chegar no Leclerc que chegou, mas era pra ele ter acabado mais pra frente. Eu achei uma ótima corrida das duas Ferraris, mas uma corrida sensacional do Leclerc. Eu acho que ele... O segundo lugar foi pouco pra ele, de verdade. Eu acho que aquela corrida que ele... Se ele tivesse ganho, ia ser ótimo, e eu vou falar pra você, hein? Eu acho que os ingleses iam ficar muito... 2 finais. Tem um inglês e um italiano disputando, e eu ter que vir da Itália às vezes, e 2 semanas não ia ser legal. Nossa, eu acho que até por compensação histórica, o Hamilton vencendo faz pelo menos um alívio, assim, puta, perdemos a Euro, mas ganhamos, a gente viu o maior piloto de todos os tempos ali, o maior inglês de todos os tempos ganhando, nos dando pelo menos um alento ali, né, pra não ser, porque perder da Itália de novo ia ser doído para os ingleses, viu? Não, 2 derrotas assim ia ser a vingança chamado de Londino, né? Pelos romanos, né? Mas aí não rolou, não. Não deu. O Hamilton, sangue nos olhos, foi lá, 10 segundos, é o cacete, vamos que vamos, e foi lá e passou nas 2 últimas voltas. Não tinha o que Leclerc fazer, cara, não havia resistência. Uma pena para ele. Mas, nossa, Leclerc fantástico, assim, sabe? Parou do jeito certo, deu tudo certo para ele, tudo certo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, ver se você acha, porque eu vi esse comentário. Você acha que Mercedes caiu tanto a ponto da Ferrari estar perto, ou da McLaren, como aconteceu na última corrida, que também o Hamilton tomou um calorzão do Norris, ou é coisa de corrida em corrida? Porque eu acho que, enquanto a Red Bull realmente subiu muito, eu acho que a Mercedes perdeu bem ponto dessas equipes, não toda vez, mas de vez em quando dá essa incomodada. Você pensa que o Bottas também, que não é nada disso, acabou em terceiro, mas bem atrás, eu acho que a Mercedes perdeu muita força do ano passado para esse, de vez em quando o Norris incomodar, de vez em quando o Leclerc, de vez em quando o Sainz incomodar. Não rolou do Ricardo, que eu acho que o Ricardo melhorou, mas ele tá acertando, mas pode ser também. Eu acho que, não sei o que você acha, se você vê muita melhora dessas equipes, a Ferrari realmente melhorou muito, ou se foi uma piora muito acentuada da Mercedes. Eu acho que é mais complexo do que isso, tá? Eu acho que o que você, assim, olhando friamente, eu concordo com o que você disse. Eu acho que houve uma evolução maior das demais equipes, mas eu acho que tem entrelinhas, assim, que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, houve uma ligeira mudança na regra técnica justamente para tirar a grande vantagem que a Mercedes tinha. Em contrapartida, ainda tem o carro de 2022 que o pessoal está desenvolvendo
já há algum tempo, e a Mercedes com uma vantagem tão absurda que eles tinham em relação ao ano passado, uma dominação tão grande, eles não iam investir grandes desenvolvimentos num carro que daqui um ano e meio iria mudar. Então eles só fizeram aquela atualização básica, sabe? Uma atualização de segurança, por assim dizer, para se manter na frente. E obviamente os outros carros que queriam muito alcançar a Mercedes para ter pelo menos algum gostinho de conseguir o terceiro posto, ou talvez o segundo posto, iam desenvolver mais. Eu acho que é uma curva natural do desenvolvimento. Agora, com certeza a Mercedes não tem todo esse domínio que eles tinham até o ano passado. E mostra o quanto a Red Bull evoluiu. Agora, eu acho que é isso. Eu acho que a Mercedes não piorou. Eu acho que se de 0 a 10, sei lá, a Red Bull cresceu 8 e passou, vamos por assim, todo mundo, sei lá, a Mercedes tinha 10 e a Red Bull tinha 8, aí, sei lá, a Mercedes cresceu 5, de 10 foi para 15 e a Red Bull cresceu 8, de 8 foi para 16, alguma coisa assim, sabe? Então, meio que o crescimento da Mercedes não foi o suficiente para se sustentar na frente, a Red Bull passou, e os demais tiveram um crescimento proporcional e se aproximaram. Sobre a Ferrari, eu acho que foi coisa de corrida. Eu acho que ela melhorou sim, ela está mais parelha com a McLaren sim, mas esse acerto foi proporcionalmente inverso com o que aconteceu, por exemplo, com a Toro Rosso, que foi ruim o fim de semana todo, mas que tem feito boas corridas até a última que aconteceu. Então nessa daí a Ferrari encaixou um negócio tão bem feito e o Leclerc sendo tão bom piloto, assim como o Sainz, chegou no que tinha que chegar. É o que eu acho. Beleza. Eu meio que concordo. Eu acho que o que você falou foi bem acertado, né? Como você falou, se a Mercedes está 15, a Red Bull está 16, a Ferrari estava, sei lá, 4 ano passado e agora tá 12, sabe? É tipo isso. E a McLaren tava 7 e tá mais também, 8, tá com 15, sabe? Sei lá, entendeu? Tá 12,5, sabe? Alguma coisa assim. Exatamente isso, eu acho que a gente tem isso, mas não sei se tem tanto a ver com o carro do ano que vem ou se realmente a Mercedes não acertou completamente a mão nesse ano. E teve a mudança da regra, né? Que justamente desativar. Primeiro que eles foram proibidos de usar o DAS, né? Que era o volante que ia para frente e para trás para mudar a cambagem. Já tirou isso daí. Depois teve uma mudança onde você tirava. Tem um detalhe. Essa mudança técnica, ela é uma mudança que historicamente prejudica a Mercedes e favorece a Red Bull. Porque a Red Bull tem facilidade em lidar com carros mais ariscos. Então é uma coisa que tem que se pensar assim. Então foi meio que para equilibrar o jogo mesmo para tirar o domínio. Coisa que também acontece historicamente desde sempre. Se você tem um grande domínio, você tira aquela brecha no regulamento e meio que equilibra a parada. Mais ou menos, eu vejo mais ou menos desse jeito. Bom, aí o que a gente teve, né? A gente teve aí um Leclerc que correu extremamente bem, mas ficou em segundo, e tivemos um Valtteri Bottas que largou mal 2 vezes. Eu acho que ele correu bem, eu acho que ele ainda fez uma boa corrida, fez uma boa recuperação. Eu acho que ele passaria o Carlos Sainz, mesmo se o Carlos Sainz não tivesse uma má parada, porque eu acho que o Bottas, eu acho que agora ele deu uma acordada, assim, sabe? Assim, tipo, deram uma chance pra ele e falou, puta, eu quero tentar manter aqui o ano que vem, eu espero que não, mas eu acho que ele tá tentando finalmente acordar para brigar e tá fazendo o que tem que fazer. Mas mesmo com a boa corrida, ele largou mal as 3 vezes. Ele largou mal na Sprint Qualifying, ele largou mal na primeira largada, que teve um acidente, ele perdeu posição ali, ele largou mal na segunda largada. Ele foi muito mal, mas assim, se recuperou bem, tá correndo, fazendo o que deveria o carro, né? Eu acho que ele passaria o Sainz, mas eu não acho que ele passaria o Norris, não. O terceiro lugar pra mim era do Norris. Não sei se ele passaria o Norris, eu acho que é certo. Mas ele passou o Norris, né? Ele passou o Norris. O Norris teve um pit stop bem ruim também, então, por isso que ele passou. Ok, eu não lembrava dessa parte. Então, eu acho que assim, ele foi ok. Ele foi ok, não foi nada demais. Qual a média? 6? Beleza, você tirou 6, pô, parabéns. É isso, eu acho que ele não fez nada demais. Nada de mais e nada de menos, sabe? Tipo, mais um 7 pra ele, porque ele não ficou tão longe assim do Leclerc, mas realmente ele não foi brigador. Ele tá lá porque ele tem um carro melhor do que o próximo, né? E não tão melhor quanto o anterior. Então ele tá no meio ali. Ele fica naquele miolo que não tem ninguém, sabe assim? Mas se você for ver que ele ainda fez um pódio e o Pérez, que era o contraparte na Red Bull, não fez nada, então ele foi bem.
Não, para os construtores isso foi maravilhoso. Isso aí tem que dar um beijo no Bottas. Oh, finalmente, parabéns, fez a sua obrigação, sabe assim? É a faixa, não fez mais sua obrigação. Não fez mais que sua obrigação, parabéns, exatamente. Merece um nota 7, eu acho que foi bem, sim. Eu acho que ele não foi ruim, não. A César que é de César. Bom, e aí depois, do quarto para baixo, gente, assim, aconteceu tanta coisa nessa corrida, em meia volta, que assim, o resto da corrida ficou meio que na sombra. Porque assim, de verdade, tivemos boas atuações, a gente teve ali boas brigas no meio, mas que realmente não tem como comparar com o destaque que teve, não só a novidade do Sprint Qualifying, como também um acidente na primeira meia volta que teve ali na pista. Então assim, eu vou fazer até para o podcast não ficar tão gigante assim, a gente vai falar mais ou menos o que foi que aconteceu do quarto para o 10º, depois a gente vai fazer a mesma coisa do 11º para o 20º. Então assim, falando um pouco do que aconteceu, do Lando Norris, quarto, quinto Daniel Ricciardo, sexto Carlos Sainz, sétimo Fernando Alonso, oitavo Lance Stroll, nono Ocon e 10º Tsunoda. Desses 6 aí que eu mencionei, para mim o destaque, eu não dou o destaque pro Lando Norris, porque eu acho que eu já espero mais do Lando Norris, eu acho que eu já esperava ele terminar em quarto ali. Agora meu destaque vai pro Daniel Ricciardo, que eu acho que ele tá pegando mão no carro, tudo bem, ele já foi bom em umas outras corridas e muito mal nas outras, mas eu acho que ele teve Sprint Qualifying como a favor dele. Então eu acho que ele foi bem no Sprint Qualifying e também foi bem nessa corrida, terminou em quinto, bem atrás do Norris ainda, bem atrás, isso não dá para negar. Mas assim, eu acho que ele fez uma ótima corrida defensiva contra o Carlos Sainz infernizou, viu? O espanhol infernizou o australiano com força ali, para poder fazer alguma coisa, e o Daniel Ricciardo meio que provou ali, cara. Eu acho que ele mostrou que tem. Vamos ver se na Hungria, que é uma pista que ele já ganhou, ele consegue alguma coisa, eu confio. Aí é mais o torcedor falando do que o analista, né? E ali também o Alonso, que também manteve uma boa sétima colocação, e assim, essa sétima colocação é mérito da ótima largada que ele fez no Sprint Qualifying. O que fez ele estar ali, é claro, teve o Pérez que, enfim, teve o Pérez que ficou lá para trás e tal, mas é mérito dele ali. E os demais eu acho que estão bem ali. Tsunoda fez um pontinho, tá, enfim, ali na frente, terminou na frente do Gasly, então também acaba sendo meu destaque. E você, Jonas? Acho que é o mesmo. Como você falou, o Lando Norris, o quarto já tá começando a ficar chato. É o mínimo que a gente espera dele, né? Só lembrando que o Lando Norris ele fez 16ª corrida nos pontos seguida. É o recorde já, né? O recorde da McLaren. Nem Senna, nem Hack, nem quem mais? Grande nome, nem Fittipaldi, nem James Hunt, nenhum desses caras fez tantos pontos seguidos pela McLaren. Mas aí comparar com isso aí é sacanagem, porque a gente descobriu até 2 corridas atrás que tinha, acho que 10 corridas que todos os carros terminaram em 70 anos. Os carros quebravam mais que paçoca molhada. Não tem como, cara. É até injusto você falar. Ainda mais você pensa assim, uma temporada que tinha 12 corridas, 16 corridas, é difícil mesmo. Agora, com carro confiável, 23 corridas, não tira o mérito do Norris, mas tá mais fácil. Eu vou colocar a cara mais agora. Nem Button, nem Hamilton se você colocar Button, Hackney, Hamilton, aí beleza. Aí fica um pouco mais equilibrado, mas comparar com de 99 para trás é muito injusto, cara. É muito injusto. Mas beleza, ele quebrou esse recorde, mas assim, fez meio que a gente esperava. Então acho também meus destaques vão para o quinto, sexto, sétimo. Ricardo, Sainz e Alonso. O Ricardo, como você falou, segurando o Sainz e tendo acho que foi a melhor corrida dele para o McLaren. Acho que não. Foi melhor resultado. O resultado e a melhor corrida, eu acho que além do resultado foi muito bem. O Sainz se ferrou um pouco no sábado, isso fez ele ficar mais. Pra mim talvez era pra ter superado as McLaren. E se ferrou no domingo também, teve uma parada horrorosa, né? Horrorosa, exatamente. Então eu acho que ele podia, na frente do Ricardo, com certeza, talvez na frente do Norris, se ou tivesse tido mais chances no sábado, não tivesse tido tanto problema no sábado. E o Alonso fez um sábado incrível e um domingo muito bom, provando que, tipo assim, calando minha boca aqui. Eu acho que ele tem muito pra dar ainda. Ofuscando completamente o Ocon, que foi até bem esse final de semana, mas o cara não é bicampeão à toa, né? Uhum. Não só não é bicampeão à toa, como merecia ter mais campeonato. É verdade. Posso falar? Eu acho que calou a boca até dele mesmo. Porque isso aí, pra autoestima dele, deve estar fazendo muito bem, cara. Muito bem. Sim, ele deve estar assim, cara,
tipo assim, mano, eu duvidei, mas eu tinha razão, sabe? Eu acho que ele. Acho que tá se provando, cara. Exatamente. E é legal você ter um campeão mundial, né? Mais um campeão mundial, né? Lógico, claro. A gente tá com Uhum, Hamilton, Alonso, Vettel e Kimi, né? São 4 campeões uhum. mundiais que a gente tem. É muito legal ter 4 campeões mundiais. Legal, é muito legal, é legal mesmo, né? Bem legal. Bem, agora vamos falar dos próximos 10, né, que terminaram aí. Gasly, os próximos 10, né? Então, Gasly em 11º, Russell em 12º, Giovinazzi em 13º, Latifi em 14º, Kimi Raikkonen em 15º, Sérgio Pérez zoado em 16º, Mazepin péssimo em péssimo sétimo e Schumacher sim, péssimo oitavo, né? 18º. Vettel não concluiu a corrida e Verstappen foi o que aconteceu lá logo na primeira batida. Gente, vamos lá. Rapidinho. Pierre Gasly correu mal, a AlphaTauri o fim de semana todo correu mal, acho que não tem muito que se destacar, exceto esse ponto negativo. Russell não pontuou, não foi dessa vez, chegou em nono na corrida que não vale ponto e chegou em 12º na corrida que vale alguma coisa. Giovinazzi correu bem, está correndo mais que o carro. Latifi, será que a gente tem aí um George Russell em 12º, um Latifi em 14º, mostra finalmente uma evolução mínima da Williams, né, ficando na frente aí do Raikkonen. Sérgio Pérez, esse é o meu destaque. Eu acho que ele estava correndo, ele teve um fim de semana bem ruim, não foi bem na classificação de sexta, rodou na classificação de sábado, eu acho que ele está sentindo uma pressão que o Bottas sabe lidar melhor, na minha visão, e por isso está errando mais, né, conhece menos o carro, enfim, tem tudo isso contra ele. E assim, na corrida, enquanto ele estava indo bem, ele sofreu ali bota a culpa toda na Red Bull, cara. O cara tava de pneu duro e parou no mesmo tempo que o pessoal de pneu médio. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, acabou a corrida do Pérez. Porque ele obrigatoriamente, ele vai ter que parar para mais uma vez. E aí o que aconteceu? Falou, ele não estava passando o Gasly na época, na hora, né? Não estava passando. Claro, o Gasly estava de médio e o outro estava de duro, mas se o Gasly parasse nos boxes, ele ia chegar lá. Aí ele parou de médio, estava indo bem, estava disputando até o 6º lugar ali com o Alonso, numa briga até que legal. Foi obrigado a parar, óbvio, porque não ia ter pneu. Foi tudo lá para trás, né? E já que não tinha mais ponto, ainda tomou uma chamada ali da equipe para poder parar, espetar o macio e roubar o pontinho do Hamilton, né? Na última volta, fez a volta mais rápida mesmo, chegando em 16º, não adquiriu ponto, mas o Hamilton deixou de ganhar esse ponto importante. Então eu boto a culpa na Red Bull, embora a corrida do Sérgio Pérez dessa vez foi ruim, e assim, se a gente colocar no mano a mano ali, a temporada do Pérez não tá tão diferente, tirando a vitória e o pódio, não tá tão diferente em relação ao álbum, por exemplo, se você colocar na coisa. Tá pior que a do Bottas, se você parar pra pensar que tá atrás mesmo, né? Poucos pontos, mas tá atrás. E o demais, o Vettel, que rodou, fez uma cagada ali no começo da corrida e abandonou. Basicamente, foi muito mal também o Vettel. Eu acho que o destaque negativo disso aí realmente é o Pérez. Mas eu não acho que ele tá indo tão mal quanto o álbum foi, sabe? Tipo, eu acho que é questão de adaptação um pouco também, como tem essa questão da pressão. E ele ganhou a corrida que o álbum não fez mais fez. Não, fez mais, concordo. Ele fez mais. Não é esse o ponto. Ele claramente já fez muito mais do que o Albon e o Gasly juntos, inclusive, né? Mas assim, ele tem sido um regular para baixo. Ele teve 2 boas corridas. Se a gente analisar friamente, ele teve 2 boas corridas. Tudo bem, uma ele teve problema no pneu e tal, né? Mas boas corridas mesmo, teve 2. Que foi uma que ele pegou um pote legal e a outra que ele ganhou por uma ocasião ali, estava no momento certo. Eu acho que ele precisa ser um pouco mais. Eu gosto do Pérez, eu acho que ele tá correndo bem, mas eu acho que ele precisa ser mais regular. Ele tá muito irregular. Irregular e tal, mas também talvez o que ele tá trazendo pra equipe de acerto, obviamente muito mais que os outros 2, creio eu, que são mais novos, mas aí é questão da experiência. E tirando ele, eu acho destaque negativo. O Vettel também foi um destaque negativo, eu também acho que foi meio apagado no final de semana. E tirando isso aí, pra mim foi tudo mais do mesmo. Que o Gasly era pra ter marcado ponto, acho que o pneu dele furou na penúltima volta. O pneu furou, verdade. E o Williams tá melhorando um pouquinho, dá pra ver que tá mais na briga ali com acho que o Williams tá mais pra Alfa Romeo, aliás, do que pra... Tirando isso, eu acho que não é demais, assim. E o Vettel, mas apesar do Vettel ter ido mal, o que ele fez depois, eu não sei se ele já tinha falado, não sei o que, mas ele
foi limpar uma das arquibancadas do Grande Prêmio. A gente tá gravando segunda-feira, a gente tava vendo foto dele limpando a sujeira da arquibancada. Cara, muito legal isso, cara. Isso é muito Vettel. Tipo... Foto e vídeo que ele foi lá, ele mesmo foi lá limpar junto com a galera, ajudar do circuito lá limpar. Achei muito legal a atitude dele. Então, assim, não foi muito bem no final de semana, mas eu considero ele um vitorioso por ter essa boa ação. Exatamente. Vettel, good guy, adoramos. Gostamos muito. Eu gosto muito do Vettel, de verdade. Eu acho que ele... Essas atitudes aí, tipo, e ninguém falou nada. Tudo bem, depois usaram, devem ter feito vídeo mostrando ele ter pensado nisso e feito isso por ele mesmo, sem ter... Ele não tem mídia social nem nada. Não, ele fez porque ele quis, não pra... Sim, exato. Não, tanto é que teve vídeo, a própria Aston Martin gravou e tal, o pessoal, legal e tal. Cara, ele não tava nem dando atenção pra câmera, dava pra ver que ele tava fazendo aquilo de coração, sabe? Eu acho que ele tava até se sentindo um pouco incomodado de estarem usando essa boa ação dele como mídia, né? Mas dava pra ver que ele tava fazendo porque ele queria, ele não tava lá se mostrando, não, tipo, o que eu tô fazendo? Tô de boa aqui, vou catar lixo lá, cara, eu acho que eu vou ajudar. Sabe assim, ele participa não só na corrida, ele participa além da corrida, a organização, é muito legal. E você tem que lembrar que no ano passado também, que tava com menos gente nas equipes por causa da pandemia, muitos relatos dele ajudar os caras da Ferrari a empacotar coisa. É o estilo dele mesmo. Ele ajudava a desmontar o carro. Teve vídeo dele. Ele desmontava o carro. E tipo, não era nada pra se promover, era porque ele queria ajudar os caras a ir embora mais cedo também, tá? Sim. Sabe? Tipo, não, muito legal. Eu acho que nisso aí o cara é demais, velho. Por isso eu gosto muito do Vettel, de verdade. Vettel good guy. Mais do que na pista, até eu acho que ele tem certas atitudes que são muito legais. Assim. E levam como a pessoa legal que ele é. Muito bom, isso mesmo, cara. Bem, falamos de tudo da corrida, né? Falamos bastante, na verdade, temos bastante assunto. Temos alguns assuntos ainda para tratar, né? Bom, vamos lá. Vamos falar agora do nosso piloto do dia, roda presa e zebra da corrida, porque aconteceu, né? Teve bastante coisa. Então, vou passar pro Jonas, então. Piloto do dia para você, Jonas. Então, ao contrário, eu acho que eu não sei se... Não, aliás, ao contrário não, eu vou seguir o amigo internado. Bom. Pra mim, o piloto do dia foi o Charles Leclerc. Eu acho que ele... bom. Eu acho que ele... É o que eu pensei, eu ia falar ao contrário de você. Eu não sei se você... Eu não vou deixar aqui. Eu acho que o Charles Leclerc me surpreendeu positivamente. A Ferrari me surpreendeu positivamente. E ele dominou a corrida, assim... Foi incrível. Eu acho que foi um pecado ele não ter ganhado de verdade. Eu sei que a Ferrari... Eu queria muito ter visto ele ganhando essa corrida. Mais uma vitória da Ferrari depois de tanto tempo. Eu acho que ele foi muito bem... Tem que falar, parou certinho, dominando a corrida, é um piloto que já tem uma certa experiência, mesmo sendo muito novo, mais novo que o Verstappen, eu vejo ele muito mais maduro para encarar essas primeiras posições, e ao mesmo tempo é até triste ver o quanto ele se pediu. Ele se xingou bastante, mas, velho, não foi sua culpa, sabe? A Mercedes tá com... ele se cobra muito também, que é uma coisa legal, tá? Às vezes é engraçado, mas é uma coisa legal, o quanto ele se cobra e o quanto ele é persistente. Mas pra mim ele ganhou o piloto do dia. Pra mim também, com certeza, não tem nem o que discutir. Eu achei estranho você falar assim, ao contrário. Achei que você ia falar ao contrário do amigo internauta. Eu falei, caramba, quem é o piloto do dia pro Jonas? Leclerc de Ferrari, cara, brigou até o final, só não ganhou por uma questão de detalhe, cara. Piloto do dia, com certeza. Fantástico, né? Fantástico. Ele ele fez tudo o que ele não fez na última corrida, basicamente, que foi muito mal e ele foi muito bem agora. Basicamente foi isso. Vamos lá, roda presa, Jonas. Bom, roda presa, cara, eu não sei, eu acho que foi o Pérez, por causa do final de semana, aquela rodada no sábado acabou com tudo e eu acho que eu dou mais até pra isso do sábado ruim dele do que mas eu acho que foi o Pérez, eu acho que esse final de semana ele foi abaixo. Bom, minha roda presa vai ser um pouco diferente. Minha roda presa foi para o pódio que não foi exibido pela Band. Isso a Band não mostra. Eu fiquei putaço de não ter mostrado o pódio daquele momento, daquela sensação. Deu até para ouvir na voz do Sérgio Maurício meio triste. Então vamos acabar. Cara, tudo bem, vai começar o Porsche e tal, mas cara, ia perder o quê? Porsche não corre tão rápido, ia perder 2 voltas. Sabe assim? Reprisa a largada e mostra o que tá acontecendo. Cara, não mostrar o pódio. Cara, eu fiquei fudido, sabe? Assim, puto mesmo. Tudo bem, teve atraso de quase 1 hora da corrida. Mano, o pódio não. Não gostei. Roda presa
pesada pra... Não, eu concordo com você, eu não entendo porque, como eles estão exibindo lá, não dá pra pedir pra atrasar 10 minutos, velho. Não, eu acho que atrasar. Eu não concordo em atrasar. Eu ouvi esse comentário também, mas eu não concordo em atrasar o calendário. Em atrasar o horário por conta de uma coisa que está acontecendo lá no outro lado do planeta. Isso eu não concordo. Mas assim, vamos colocar as coisas dentro das suas devidas proporções. Sabe assim, se fosse a final da Porsche, valendo o campeonato, se fosse a final da Stock Car, beleza, ok, aí eu entendo. Sabe? Mas assim, é uma corrida de tabela, cara. Sabe assim? Podia ser Stock Car, cara. De verdade, assim. Mas aquele momento, o símbolo do pódio valeria muito mais do que qualquer outro. Eu não sou a favor de adiar a corrida. Não sou. Sabe assim, uma emissora de TV querer adiar a corrida. Não, isso eu não sou, não. Tipo, tal horário é tal horário. Mas eu acho que já que eles têm o poder da programação, colocava o pódio, cara. Ia estar na terceira volta da Porsche. Sabe? Pode ser. Eu acho só que aí teria que combinar melhor antes. Eu acho que se... Que hora acabou a corrida? A corrida deve ter acabado. Cara, teve 50 minutos de atraso. Não tem como prever isso. Mas aí... Eles preveram com 1 hora de atraso. Então, mas eu acho que se você tem um evento igual a Fórmula 1, que pode acontecer, possível de acontecer isso, joga 1h30 pra lá, que aí a própria Fórmula 1... Mas jogou, aí que tá... Jogou 1 hora. A Fórmula 1 tem um período de 4 horas. A Fórmula 1 mesmo fala que se não acabar em 4 horas, desinterrompe. Então deixe 4 horas alocadas para corrida e aí depois passa o Porsche Cup, porque eles não estão passando o brasileiro, então pode eles cortar para jogo de futebol. Então é isso, eu acho que eles deviam ter feito esse acordo antes de mais tarde. Não devido à corrida ter acabado, mas antes, isso, quando foi fechado o acordo, porque equipe de televisão, a televisão tem poder, sim, na hora de negociar essas coisas. Não, negociar, ok. Mas depois de negociado, cara. Sim, aí eu concordo com você. Mas antes de negociar, falar, olha, esse não, ok. Vai ter Fórmula 1, a gente vai querer que vocês, em vez de largar as 3, largue as 3,5. Não, aí ok. Mas uma vez determinado, acabou. Não tem... Não sei, mas... Não, você tá com razão, mas eu acho que eles podiam ter deixado, 10 minutos. Ou sei lá, 2 telas, sabe? Não custava ser 2 telas. 2 telas. 2 telas. Pequenininho. Sérgio Maurício consegue fazer, sabe? Narra um aqui e tal, você tá aí e tal, olha o pódio, que bonito e tal. Narra a corrida enquanto tá rolando o pódio, sabe? Ou se não, sei lá, sabe o que eu fiz? Eu sei que isso aí é sacanagem pra quem não tem, né? Mas eu passei pro Band Esportes. Por que não passou lá, pelo menos? Sabe? Então, eu não fui pro Band Esportes porque no anúncio falou assim, que a gente ia pro aplicativo. Eu fui pro aplicativo da Band, além de estar travando, que não tava rodando nada, na hora não tava passando Band Esportes, tava passando propaganda. Então, assim, foi mal divulgado, além disso tudo. Mas eu só não fui na Band Esportes porque eu tava entendendo, a gente vai estar no aplicativo, então tá bom. Eu achei que ia ser tipo Globoesporte.com como era e fui pra lá direto. Nem pensei em ir pra Band Esportes, no caso. Podia ter sido lá, né? Mas eu concordo com o seu roda presa. Não gostei, roda presaça. Zebra, vamos lá. E o Zebra pra você? A Zebra foi a Ferrari pra mim. A Ferrari foi Zebra, foi muito bem com os 2 carros. Eu acho que eu não tava acreditando que a Ferrari tão bem assim. McLaren ia ser Zebra nunca, porque chegou em quarto e quinto, onde eles têm que chegar, mais ou menos. E um pódio da Ferrari em sexto foi Zebra pra mim. Beleza. O Zebra eu vou falar Ferrari também, porque eu acho que foi bom, mas... se for pra colocar uma zebra mesmo foi um acidente, né? É o inesperado. Embora a gente já esperasse que ia acontecer, não esperava que fosse acontecer com tanta violência, né? Física, né? Tipo, a porrada foi forte e tantos burburinhos e tudo mais, e mudou o campeonato, renovou a história do campeonato. Então, pra mim, eu fico... Mas eu não acho que é tão zebra nem o acidente, acontecer talvez a força, sim, e nem a Red Bull falando trash talk. Acho que isso tudo era esperado. Não, sim, era esperado, mas não era, assim, é esperado, mas não deixa de ser uma coisa que a gente anseia para saber as coisas que vão acontecer, sabe? Assim, do nada, amanhã pode sair um comunicado, sabe? Assim, agitou, uma chacoalhada boa. Mas beleza, vamos lá. Jonas, agora é contigo. Classificação de pilotos e construtores. Mudou bastante coisa, hein? Algumas coisas. A classificação deu uma bela chacoalhada também, porque o Max Verstappen acabou não somando pontos, continuou com 185 e o Hamilton fez 20. Mas não, ele fez ponto, o Max Verstappen fez 3, venceu a corrida
e sprint. Então ele acabou ficando 135. Como Mas- o Marcão falou, ele Mas é o o primeiro Hamilton piloto. fez 2, né? Então só abriu um pontinho nessa brincadeira. O Verstappen é o primeiro piloto a marcar pontos e completar a corrida. Mas Uhum. ele marcou 3, tá com 185. Hamilton, no final de semana inteiro, ao todo, marcou 27. E aí agora tá com 177. Tá uma diferença agora de 8 pontos entre os dois. Isso. O Lando Norris subiu para terceiro, com 113. Que piloto é o Lando Norris? De novo, a gente fala, tá em terceiro, é incrível. Tipo assim, na corrida ele chegar em quarto normal, mas no campeonato em quarto, Bottas. Só também o Pérez tá com 108. O Pérez tá em quinto com 104, tá bem ali. O Leclerc fez bastante pontos também, com 80 em sexto. O Sainz tá com 68 em sétimo. O oitavo é o Ricardo com 50. O nono é o Gasly com 39. E o décimo é o Vettel com 30. Décimo primeiro é o Alonso com 26. Já tá pintando a briga entre o Alonso e o Vettel. O décimo segundo o Stroll com 18. 14. Décimo quarto Tsunoda com 10. Décimo quinto Raikkonen com 1. E décimo sexto Giovinazzi. O Russell, Schumacher, Latifi e Mazepin não marcam ponto. E de novo, né? Quem tá na frente é o Russell, depois devido a chegar à frente do outro, mesmo não marcando critério de desempate. Exatamente. E que é legal, né? Você vê uma briga de novo entre Vettel e Alonso, né? Conforme like old times, né? Como nos velhos tempos. E aqui eu vejo um Leclerc isolado já, né? Ele dentro da categoria dele, onde os pontos valem 6, 7, 8, sabe assim? Ele meio que se isolou ali da diferença, né? Sim, Porque uma coisa é você disputar um primeiro e segundo que tem 8 pontos de diferença ali, onde o primeiro vai ganhar 8 pontos em relação ao segundo se fizer a volta mais rápida. Outra coisa é você ter 8 pontos de diferença, onde você disputa ali diferença de 2 pontos, 1 ponto, 3 pontos, é um isolamento até relativamente confortável ali para o Leclerc. Sim, eu acho que vai ser mais difícil pro Sainz, a não ser que o Leclerc quebre, bata e o Sainz chegue no pódio, aí até o que não é difícil também, né? O que não é difícil. O Leclerc é meio errático, né? Então não dá pra não esperar isso. Mas bem, eu vejo a briga bem parelha entre as duas Ferraris até o final. Também acho. E, bem, temos aí agora construtores. E essa sim, agora apertou. Agora ficou bom. Agora apertou porque a Red Bull acabou não marcando, quer dizer, marcou os 3 também, marcou os 3 Verstappen do sábado ainda, mas na corrida não marcou nenhum, ficou com 289 e a Mercedes 3 no sábado, mais 25 dá 28, mais 8 mais 15, 43 pontos a Mercedes marcou, se eu não me engano, ficou com 285, em segundo tá 4 pontos a diferença, tá muito perto agora. Aí em terceiro tem a McLaren com 163, a Ferrari tá em quarto com 148, a AlphaTauri tá com 49 em quinto, a Aston Martin em sexto com 48, olha essa briga também. A Alpine em sétimo com 40, olha essa briga também. A Alfa Romeo ali isoladinha com os 2 pontos, a Williams com 0 e a Haas com 0. E a Williams, como a gente falou, o Russell finalmente conseguiu chegar entre os 10, só que foi no sábado que não tinha ponto. Então, ficou sem ponto ainda. Exatamente. Bem, acho que falamos tudo, né? E agora vamos falar rapidinho, né? Falar um pouquinho do carro de 2022 que foi apresentado. A notícia, né, que aconteceu na semana, acho que foi divulgada na quarta ou na quinta-feira da semana passada. E tivemos um carro legal, cara. Eu tô amando esse carro. Eu acho ele lindo. Desde a prévia, assim. Eu acho bem legal. Só que ver ele de verdade, entre aspas, ali na frente, foto mesmo, eu achei ele bem legal, cara. Eu gostei bastante do jeito que tá. Eu tô vendo as aletas ali mais para baixo no efeito solo, mostrando, né, as asas mais simples. Eu acho que vai ficar bem legal esse carro e queria que o Jonas falasse um pouquinho sobre ele também. Eu também tô bem ansioso por ver o carro rodando. Eu achei ele muito legal. Ele é menos comprido também, que vai ajudar um pouco nas corridas. Tem toda a questão da aerodinâmica, de deixar ar mais limpo o piloto de trás, então vai dar para andar mais perto. O carro tem calota de novo, acho que foi em 2009. Oi. Tinha as calotas. 9. Que tinha as calotas por causa da passagem de ar também. Ele tá bem bonito, eu achei bem bonito. Eu e o Marcão, a gente falou nos vídeos que tá parecendo os carros mais limpões, assim, do final dos anos 80, começo dos 90, e teve uns carros mais limpos, assim, no começo dos anos 2000. Uhum. Tava na Ferrari, tinha as Ferraris com as linhas bem simples, assim, que eu achava linda, né? Acre e tal. Então tá mais nesse estilo, que eu gosto mais do que aquele monte de penduricalho, orelha de aqueles bico de aspirador de pó, sabe? Tipo, essas coisas aí não me atrai, não. Uhum. Mais simples, igual isso aí. Então, muito ansioso e eu tô muito feliz com ele.
Bem legal. Eu gostei mesmo, assim, muito, muito mesmo. Realmente, como eu falei, como eu acho que ele lembra muito os carros do final dos anos 80 até 92. Em 93 já muda um pouco a configuração, o bico fica um pouco mais gordo, já não gosto tanto, mas são bonitos. Tem uma ideia bem legal. E eu tava até pensando, depois do acidente com o Verstappen, né? Olha quanta coisa que a gente pensa, né? Eu acho que existe uma pequena chance de acidentes como esse serem um pouco maiores agora no ano que vem. Porque como o efeito solo melhorou, eu acho que eles vão começar a fazer curva de alta velocidade mais rápido. E assim, se por um acaso, como ele vai ficar mais no chão, vai fazer a curva mais rápido. Se por um acaso desgarrar, eu acho que as escapadas tendem a ser um pouco mais rápidas também. Então acho que a gente tem que ficar um pouco atento nisso, né? Que foi o motivo do bloqueio do efeito solo nos anos 80, né? Que ele agarrava tão no chão, que quando escapava era fatal, matou gente, né? Então. Era complicado, mas mesmo assim eles falaram que tá com mais segurança, e um dos pontos que eles estudaram muito para dar mais segurança nos carros foi o acidente do Grosjean ano passado, né? Eles até, Sim, claro. Na apresentação eles até citaram mesmo esse acidente com as medidas de segurança, usaram esse acidente como um exemplo para atualizar a segurança no carro, que como o Grosjean não aconteceu nada, eu acho importante utilizar esse exemplo que foi horrível, mas que felizmente acabou tudo bem. Verdade. Bom, e agora vamos para a aposta do GP da Hungria. Tá legal aí para apostar, hein? O que você acha, Jonas? Aposta para a Hungria. Eu acho que da outra vez quem começou, acho que foi eu, né? Agora é você. Então. Não, foi você que começou da outra vez. Isso, exato. Da outra vez eu comecei e hoje começa você. Opa, foi mal. Então, peraí. Deixa eu pensar. Eu vou... esse é normal, né? Então é só... Não tem corridinha. Então, peraí. Quem vai lá... Eu acho que o Verstappen larga em primeiro e ganha. E aí o Hamilton em segundo e o Pérez em terceiro. Cara, eu não sei se o Verstappen vai estar 100%. Eu acho que ele vai precisar de pelo menos... Ainda bem que vai acontecer agora com a Hungria, que é uma pista que exige menos em termos de força física e talvez um pouco de concentração até. E depois tem uma férias aí de quase 30 dias. Porque eu não sei se ele vai voltar 100%. Pode ser que ele volte 200%, mas eu não sei. Então, só por isso, eu acho que a pole vai ser do Hamilton, como vai ser aquela coisa do carro mais rápido possível. Eu acho que a pole vai ser do Hamilton, mas eu acho que o Verstappen vai dar um undercut e vai ganhar a corrida. Então, pole Hamilton, e a vitória vai ser de Verstappen, seguido de Hamilton, e em terceiro o Norris. Acho que essa vai ser a minha aposta. Boa aposta. Eu quero que o Norris chegue em terceiro. Ousada e conservadora ao mesmo tempo. Eu acho que vai ser por aí. Bom, é isso aí, gente. Agora temos a dica do dia. Jonas, qual é a sua dica do dia para o podcast? A minha dica do dia, eu até estava pensando que não colocar pelo número de assuntos que a gente tratou, mas eu vou falar bem rapidinho. A dica do dia é uma competição que tem entre pilotos lá no YouTube. Então, além do YouTube da Fórmula 1, vocês acessem o podcast no YouTube. Depois de ver o nosso podcast, liga lá no canal do YouTube da Fórmula 1, que chama Grill the Grid. Os pilotos fazendo provas, respondendo umas perguntas muito engraçadas. E nesse ano já teve 3 edições, e aí eles perguntaram já quais são os números dos outros pilotos, onde a Fórmula 1 já correu, e a equipe de Fórmula 1 com todas as letras do... E é muito legal ver os caras, tipo, se esquecendo, lembrando. Ótimo ver o Kimi, que não responde nada. E é muito divertido, e eu recomendo muito vocês ligarem esses vídeos. O Vettel manda mó bem. Vocês têm que reparar que o Vettel é um estudioso da Fórmula 1. O Vettel é nerdão, cara, de Fórmula 1. E outro que tá mandando bem até o Verstappen, velho. É verdade, ele acerta bem. O Carlos Sainz é um cara estudioso também, ele sabe bem. O Sainz também é bom nisso, e o Ricardo também. Ele se finge de não, mas o Ricardo também manja até que bastante. É engraçado que o Hamilton já não manja tanto. Mas é bem legal, eu recomendo bastante esse não só o canal da Fórmula 1 no YouTube, mas esse segmento que chama Grill the Grid. Tem os antigos também, que eram piloto, teve entre as equipes e tal. Teve até os chefes de equipe respondendo. Bem legal. É bem legal, umas coisas de trivia são engraçadinhas, a edição é bem animada, bem divertidinha. Eu acho bem engraçado também. Sim, eu adoro. É muito bom mesmo. Bom, gente, e encerramos, eu acho que o maior podcast do nosso... Acho que é o nosso maior podcast, quase 1h40 de gravação, muita coisa, porque também aconteceu, né? E não tinha como não falar de todos os assuntos, calhou de ter muito assunto, mas é como eu falo com o Jonas, é melhor falar muito de assunto do que tentar ficar catando
caco no chão de coisa que não aconteceu. Olha, a volta 36 foi maravilhosa do Giovinazzi, porque fez a curva na tangência certa, sabe? Assim, eu não gosto dessas coisas. Prefiro falar muito de bastante assunto que ficar procurando cavaco. É bem por aí. Então, e aí estamos encerrando. Gostaria de passar a palavra para o Jonas, agradecer mais uma vez a participação. A palavra é sua, meu amigo. Então, eu que agradeço todo mundo que está escutando, agradeço ao Marcão. A gente prepara aqui tudo com todo muito carinho. É legal quando mais comprido, porque tem bastante assunto. E com aquele famosa mensagem das plataformas de streaming. Siga a gente no Instagram, no podcast, que a gente está postando os videozinhos bem legais nos stories. Muito bem, muito bem. Então eu agradeço novamente ao Jonas e principalmente você por nos acompanhar em todos os episódios, nos nossos canais, nas nossas redes sociais. A gente agradece muito o carinho que vocês têm pela gente. A gente gostaria de agradecer muito por ter escutado a gente até aqui. E não custa nada sempre lembrar, né? Nos sigam aí no seu player de podcast favorito. A gente está no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox. É só procurar no Google Podcast que você nos encontra facilmente. Mas se você quiser realmente nos ajudar, sigam a gente lá no YouTube, que é onde a gente tem um pouco mais de engajamento com o público. Então procura lá, Podcast, é o nosso ícone lá branquinho com o carrinho preto, você vai identificar facilmente. Então se inscrevam, dê like, ative o sininho. Curtam todos os vídeos, compartilhem, enfim, fiquem à vontade, ajudem o nosso trampo que a firma agradece. E é isso aí, gente. Vamos encerrando esse podcast. Muito obrigado por ter participado, por ter nos escutado. Um abraço e tchau!